Muito bem. Apenas uma breve observada, e se breve necessariamente superficial, mas apenas uma breve observada em Vossa Senhoria, e já chego à conclusão que estás aqui com o objetivo, dentre outros, é claro, de compreender um pouquinho melhor como é que tudo começou e, sobretudo, como chegamos no ponto onde ora nos encontramos. Pois bem, eu, da minha parte, vou narrar aqui uma das várias versões, quem sabe até várias delas, de como tudo começou e, sobretudo, como chegamos no ponto onde ora nos encontramos. Porém, se em algum momento meu relato parecer exagerado, inverossímil, quem sabe até difícil de acreditar, eu quero asseverar já nesse primeiro encontro que eu não sou pago para mentir. E que se eu vim aqui falar alguma coisa, não apenas é verdade, como está descrito, detalhado e comprovado naqueles velhos e amarelecidos alfarrábios históricos que eu consultei para falar que eu estou falando, se tivesse consultado, estaria falando que ninguém aqui é louco. E isso posto, fico à vontade para me apresentar e dizer que eu sou Julimar, seu professor de História para o Enem, e te convido a vir aqui comigo ler esta poesia. Acompanhe comigo a leitura deste texto de Bertolt Brecht, grande dramaturgo e poeta alemão, que com as mais inspiradas palavras levantou estas questões. Quem construiu a Teba de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu outras tantas? Em que casas da lima dourada habitavam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na legendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos na noite em que o mar a tragou? O jovem Alexandre conquistou a Índia sozinho? César bateu os gauleses e não levava sequer um cozinheiro? Filipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Com essas reflexões de Bertolt Brecht, grande dramaturgo alemão, levantamos estas perguntas de um trabalhador que lê. Um trabalhador leu os livros de história, viu o nome dos reis, dos personagens, dos grandes feitos e fatos e se perguntou: será que foram só eles que fizeram a história? Os grandes reis, os grandes heróis, os grandes imperadores, conquistadores? Quem mais fez a história, além daqueles grandes nomes que entraram para os livros? Eis as perguntas do trabalhador que se pergunta sobre a presença dos outros trabalhadores ao longo da história. Eu começo nosso trabalho com este poema do Bertolt Brecht para chamar a sua atenção para um dos pontos mais típicos da história na forma como ela é cobrada atualmente pelo Enem. A história como uma ciência que responde perguntas. Não perguntas sobre fatos passados, acontecimentos distantes e datas decoradas, não. Perguntas que respondem questões sobre como somos, como chegamos até aqui, por que somos desse jeito. Não vou dizer que vamos responder também questões sobre o futuro, mas a história está aí como ferramenta para que a gente entenda as questões presentes com base nos conhecimentos sobre o passado e assim possa ter atitudes mais conscientes perante o futuro que está sendo construído. Esta é a perspectiva atual do Enem. De uma história que compreende, que analisa, que mergulha nos documentos, nas representações dos acontecimentos, para buscar entender por que somos assim. Naturalmente, é uma questão muito complexa e não vamos conseguir respondê-la de uma hora para outra. Por isso, acompanhe comigo, ao longo dos nossos próximos encontros, alguns dos principais momentos, eventos que levaram a gente a ser o que somos hoje. A falarmos português aqui no Brasil, a vivermos essas relações com o mundo globalizado, tudo isso nós vamos começar a discutir a partir de agora na nossa aula de História. Vamos lá? Bom, a primeira questão técnica, científica que nós vamos discutir é a forma como a história é escrita e o próprio significado, o próprio conceito da palavra história. A história tem diferentes significados. É uma palavra que pode significar ficção. Uma história contada, criada, inventada por alguém para entreter, para divertir, quem sabe para enganar. Esta história ficcional não é o objeto do nosso trabalho. O nosso trabalho aqui busca recuperar os eventos que aconteceram de fato
e dos quais resta apenas a memória. A memória da experiência vivida. Isso também é história. Mas esta memória está dispersa em diferentes fontes, documentos, lugares, e para ser reunida e ordenada e virar conhecimento, é preciso ser organizada, é preciso ser selecionada, é preciso ser compreendida. Por isso, nós temos uma diferenciação entre história e historiografia. Historiografia é a forma como se escreve a história e se separa a história, o que aconteceu de fato, e a historiografia, como nós estamos representando este fato acontecido. Sim, pois temos que admitir, é impossível resgatar o fato em si. O que aconteceu, aconteceu. O que nós temos do passado é uma representação, mas que tem uma presença muito clara, muito direta no nosso presente. Eu vou te dar um exemplo, do que eu estou falando. Uma questão simples. Por que no Brasil nós falamos português? Porque os portugueses colonizaram o Brasil, ou seja, conquistaram este território, impondo sua língua, sua religião, sua tradição, seu costume, e desta forma, hoje, falamos português, somos batizados na nossa maioria no país, na Igreja Católica Apostólica Romana, e essas questões que hoje fazem parte do nosso presente, nasceram ao longo da nossa história, na construção da nossa sociedade ao longo do tempo. A historiografia busca recuperar estes acontecimentos e ordená-los de uma forma científica, com base em fontes, com base em documentos que possam comprovar estes acontecimentos. Aqui na sua telinha eu estou mostrando alguns exemplos de documentos, de fontes históricas, para que a gente possa escrever esta ciência. Ciência que naturalmente não pode ser considerada imparcial, como uma ciência exata, uma ciência biológica, porque, afinal de contas, ela está impregnada do elemento humano que seleciona estes documentos, analisa esses documentos e, em ocasiões remotas, produziu esses documentos. E em todo esse processo, podem haver distorções de quem registrou o fato, de quem interpretou o fato ou do registro que restou do fato. De qualquer maneira, para que seja científica, a história precisa de fontes, documentos. Eu tenho aqui alguns exemplos de documentos, tanto escritos quanto não escritos. Os dois têm a mesma validade para a história. Documento escrito, eu tenho como exemplo aqui a famosa Lei Áurea, decretando o fim da escravidão no Brasil, assinada pela própria princesa Isabel. Aqui eu tenho uma pintura rupestre, uma representação dos povos primitivos, das primeiras comunidades da pré-história. Aqui, para dialogar com o nosso Brecht, mostramos um pouco do trabalhador lá no Egito Antigo, trabalhadores que estão aqui dedicados a servir aos seus soberanos, o faraó, os sacerdotes. Temos também um exemplo de escrita cuneiforme, uma fonte histórica das mais antigas. Eu diria que isso aqui é um dos primeiros livros já escrito na face do planeta. É uma tábua de argila com caracteres feitos na mais antiga forma de escrita do mundo, a escrita cuneiforme. E tenho também aqui uma igreja em estilo românico na Itália, na cidade de Pisa, que representa exatamente uma fonte não escrita. Nós temos história numa imagem dessa? Temos. Ela representa uma época, ela representa a forma como se construía nesta época, ela representa a forma como se rezava, como se organizava uma igreja, como se experimentava o sentimento religioso no período medieval, época em que foi construída esta catedral. Bem como esta imagem ajuda a gente a entender como os servos, os camponeses viviam no Antigo Egito, assim como esta imagem nos ajuda a entender o que se passava pelas mentes e corações dos nossos mais remotos antepassados. Você já me entendeu, né? Para escrevermos a história do mundo, da pré-história, do Egito, da Idade Média, do Brasil, nós precisamos de documentos. Esses documentos podem ser tanto escritos quanto não escritos, orais ou tradicionais, como estes em que se registra a história oficial. Bom, esses documentos tratam da produção do intelecto humano, também conhecida como cultura. Uma cultura que pode ser material, como esta ruína que você está vendo aqui, estas ruínas que ficam na cidade de Antonina, litoral do Paraná, e que foram recentemente tombadas pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, IPHAN,
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável pela preservação e tombamento das nossas ruínas, das nossas relíquias, da nossa cultura material e imaterial. Não é apenas aquilo que foi construído e do qual nós temos vestígios, ruínas, restos, mas também aquilo que atravessa de geração a geração como tradição, costume, folclore, dança, como no caso destas dançarinas do Maranhão que estão aqui mantendo uma tradição popular, uma cultura que remete aos seus antepassados e se perpetua até os nossos dias. A preservação da cultura material e imaterial é uma das discussões mais importantes da prova do Enem. Você vai encontrar, com certeza, mais de uma questão tratando deste assunto. Como conservar? O que fazer com o patrimônio? Preservá-lo? Isso custa dinheiro. E quem possui esse patrimônio e não tem dinheiro para preservá-lo? Faz o quê? O poder público se dispõe a preservá-lo? Como funciona esta questão? O patrimônio não material, o patrimônio cultural. Como preservá-lo? Como garantir que as próximas gerações tenham contato com essas tradições e isso não se perca? Eis o tipo de questão que o Enem vai trazer para você através de documentos. Vai te dar um documentozinho lá para você analisar, para você pensar e para você refletir sobre estas questões. A preservação do patrimônio como uma forma de manter a nossa identidade, o nosso passado, a nossa história. Tá bom até aqui? Então agora vamos mudar um pouquinho o foco da nossa discussão e levar para um lado mais técnico da parte da escrita da história que diz respeito à nossa matéria-prima, ou seja, o tempo. O tempo é a matéria-prima da história e para falar do tempo eu tenho aqui a imagem nada mais, nada menos que do Senhor do Tempo, Cronos, deus grego, também conhecido como Saturno na versão romana, e que, como você vê pela imagem de Francisco Goya, grande pintor espanhol do século XIX, Francisco Goya representou aqui Saturno, Cronos, o deus do tempo, devorando seus próprios filhos. Aqui só tem um, é que o resto ele já comeu. E por que ele fazia isso? Bom, infelizmente, não temos aqui como detalhar as profundezas dessa história, então eu vou ser bem objetivo. Cronos, simbolizando o tempo, a tudo devora, inclusive seus próprios filhos. O tempo não poupa nada, o tempo é inexorável, o tempo a tudo devora. Assim como Goya representou Saturno devorando o próprio filho. Com essa imagem convidativa, apetitosa, bacana, vamos refletir sobre essa questão. Um tempo que a tudo devora e do qual nós só temos a memória para poder reconstituir a nossa história. Pois esta memória precisa ser organizada, precisa ser contada, precisa ser cronologizada. Cronologia, a contagem do tempo. Para a gente poder entender quando, como e o que se passou, é preciso saber situar isso ao longo da história, ao longo do tempo. E para contar o tempo, o ser humano, desde a mais remota antiguidade, já desenvolveu inúmeros calendários, de acordo com cada época, cultura, sociedade, religião, tradição. Eis aqui 3 exemplos. Com essa estrela de Davi, eu lembro que existe um calendário judaico, pelo qual estamos lá no ano 6.600 e alguma coisa, a data que a tradição hebraica atribui como de criação do mundo, há 5.600 e poucos anos atrás. Já para o calendário muçulmano, estamos no ano 1300 e alguma coisa, pois a data base para este calendário é a fuga de Maomé, o profeta da religião islâmica muçulmana, para a cidade de Medina, o fato que deu início ao islamismo, à religião muçulmana propriamente dita. Mas deixando de lado hebreus, judeus atuais, muçulmanos, vamos para o nosso calendário, ou seja, o calendário cristão, que tem como referência o nascimento de Cristo. Por isso mesmo, todos nós sabemos que nosso calendário data os fatos em antes de Cristo e depois de Cristo, tendo o marco zero no nascimento deste símbolo da sociedade ocidental, Jesus Cristo. Com o calendário cristão, nós estabelecemos uma periodização, uma divisão do tempo para ordenar os fatos. Com base no calendário cristão, estabelecemos uma divisão da história em diferentes períodos. Períodos conhecidos de todos nós, clássicos, imortalizados pela tradição, períodos que envolvem desde a mais remota pré-história até o nosso tempo com o homem no espaço. Aqui na sua esquerda você vê uma pintura rupestre
representando as primeiras comunidades lá da pré-história. E aqui o nosso glorioso Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, o primeiro homem a ver a Terra de fora no espaço sideral e a concluir que a Terra é azul. Yuri Gagarin representa o nosso tempo. Aqui temos as comunidades mais primitivas. O que aconteceu entre uma coisa e outra, a história geral do mundo, na verdade é uma história do Ocidente. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, meu futuro calouro, meu amigo que vai se dar bem no Enem, preste atenção. O que nós chamamos de história geral e dividimos em diferentes períodos, na verdade é uma história do Ocidente. É uma história do mundo europeu e suas ramificações, em especial na América. Falou em Ocidente, falou em Europa e, sobretudo, América do Norte. O mundo ocidental, com essa sua visão global e predominante, associa a sua própria história como se fosse a história do mundo, a história geral. É esse tipo de cuidado que você tem que observar numa questão do Enem. A nossa história é eurocêntrica. Eu vou repetir. A nossa chamada história geral, que eu questiono aqui, que eu pergunto aqui se é geral mesmo, essa nossa chamada história geral, na verdade, é uma história do Ocidente, pois ela tem uma visão eurocêntrica. A sua divisão em diferentes períodos é com base em fatos e acontecimentos que interessam sobretudo a Europa e suas ramificações pelo mundo afora, em especial na América. Vamos fazer uma síntese disso? Para melhor organizarmos o conhecimento histórico, dividimos o tempo em diferentes fases, em diferentes períodos. Usamos o calendário cristão para estabelecer as datas com as quais vamos dividir estas fases. E lembramos que na visão eurocêntrica da história, estas fases e datas têm muito mais a ver com a história do Ocidente que com propriamente a história do mundo inteiro. Vou te dar um exemplo. Fez alguma diferença para os povos que habitavam a China antiga a queda do Império Romano em 476 d.C.? Provavelmente não. A Revolução Francesa em 1789 afetou em alguma coisa os habitantes da Austrália da mesma época? É difícil dizer. O que é fato é que isso aqui afetou a Europa, afetou a América e no médio prazo acabaria alastrando-se em termos de influência, exemplo, para o resto do mundo. Mas como eu disse, aí já é efeito desta globalização, a qual não deixa de lado o viés eurocêntrico, Europa como centro do planeta. Tudo bem até aqui? Vamos continuar então? Pega aqui nesta visão ocidental eurocêntrica as 4 fases em que a gente costuma dividir a história. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. Não recomendo a decoreba destes fatos e datas. Eles são referências, é para você entender quando que um período acaba e começa o outro. Mas esta referência, esta data, este fato em si, não significa absolutamente nada se você não souber o contexto. Por que o Império Romano caiu em 476 d.C.? Esse é o contexto. O que era o Império Romano? Este é o contexto. Então isso você tem que analisar dentro aqui da Idade Antiga, numa reflexão particular própria para este assunto. Aqui é apenas uma referência para você poder se situar. Dado um determinado acontecimento lá do século XV. Século XV. E agora? Onde é que fica o século XV? O século XV fica aqui, ó. 1453 é século XV. Você sabe fazer a contagem do tempo? Você sabe fazer a transformação do século em ano? Situar o ano dentro do respectivo século? Então vou te dar um macete, vou te dar uma dica bem preciosa. Funciona assim. Para qualquer data que não termine em 00, para qualquer ano que não seja uma centena, como estes daqui, basta você proceder da seguinte maneira. Você vai tampar os 2 últimos algarismos. 476, queda de Roma. Não termina em 00, não é uma centena. O que eu faço? Eu tampo os 2 últimos. Tampei com o meu dedão o 7 e o 6. Me restou apenas o 4. Sabe o que eu faço com esse 4? Somo 1. E 4 com 1, 5. Portanto, século V.
Para todo ano que não termine em 00, que não seja uma centena, vale o mesmo truquezinho, vale o mesmo macete. Vamos de novo? 1453, eu estava dando como referência há pouco para situar o século XV. 1453, não é uma centena, não termina em 00, tampei novamente com o meu polegar direito o 5 e o 3. Me restou 14. Ah, você já somou? Ótimo, 14 mais 1 dá 15. Portanto, 1453, século XV. Respondendo à minha própria pergunta, quando situa-se o século XV? Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Entendeu? Muitas vezes, numa questão, a única referência que você tem para se situar na linha do tempo é a data ou o século. Com a data, com o século, nem sempre você fica seguro, tranquilo do que realmente está tratando aquela questão. Por isso, você vai contextualizar essa data, este século, dentro desta periodização. Um fato ocorrido no século XIX pertence a qual destas fases? Se encaixa em qual destes momentos? 19, vamos pensar. Ah, eu tenho aqui uma pista. 1789. Outra data que não é uma centena, que não termina em 00. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tampar os dois últimos. Já de novo? É isso mesmo. Tampando os dois últimos, resta 17, ao qual eu somo 1, e isso me resulta em 18. Portanto, no século XVIII, ocorreu a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E respondendo mais uma vez minha própria pergunta, um fato ocorrido no século XIX pertence, pois, à Idade Contemporânea. Sabe por que esta é uma boa dica? Porque a maioria de nós foi acostumado ao longo da vida escolar a estudar história em capítulos e a ser cobrado numa prova ou ao final de cada capítulo na forma de testes com base naquele assunto estudado. E agora, no Enem, não tem essa divisão da história por assuntos. Não tem um aviso prévio do que vai cair, do que não vai cair, como você fez na sua vida escolar inteira, exigindo do professor saber qual é a matéria da prova. Pode cair qualquer parte da matéria inteira e não é de forma ordenada. São 45 questões de ciências humanas, trazendo misturadas história, geografia e filosofia. Não raro, as questões de história também virão misturadas entre si. Ora tem uma de história contemporânea, ora tem uma de Brasil colônia, dali a pouco vem uma de história medieval, para culminar uma de Brasil república. Não há necessariamente uma ordem cronológica nas questões da prova. Agora você entendeu a minha dica, né? Então qual é a tua primeira tarefa diante do enunciado da questão? É identificar do que essa questão está tratando. É história geral? É história do Brasil? É antiga, medieval, moderna, contemporânea? Muitas vezes você vai encontrar esta resposta sabendo situar o século ou a data na respectiva fase. Fazendo isto, você já pode descartar algumas respostas erradas. Ora, se o fato ocorreu, por exemplo, na Idade Contemporânea, obviamente não vai envolver nada referente à escravidão, típica da Idade Antiga, não vai envolver nada referente ao feudalismo, típico da Idade Média, e sim a uma manifestação do nosso tempo. Entendeu? Vou te dar mais um exemplo, bem típico de questão. Entre as causas das navegações portuguesas que levaram ao descobrimento do Brasil, colocamos a busca de mercados consumidores para os produtos da indústria portuguesa. Por que esta é uma opção descartável? Por que esta é uma opção inválida já de partida? Ora, porque a época das navegações está aqui, entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, muito antes do surgimento das fábricas, das indústrias. Ora, se não tinha indústria ainda na época das navegações, como pode as navegações buscarem mercados consumidores para os produtos da indústria portuguesa, se esta indústria ainda nem existia? Fez sentido meu raciocínio? Então aplique, utilize esta linha do tempo a seu favor. Não na forma de decoreba de fatos e datas, mas na forma de compreensão, onde se encaixa determinado acontecimento, determinado contexto, determinado fenômeno da história. Tudo bem até aqui?
Então estamos nos encaminhando para o final do nosso trabalho e presta atenção agora no filezinho que eu vou te servir. Olha que ele é bem importante, hein? Você percebeu que eu falei em idade antiga, média, moderna, contemporânea? Mas pouco me referi a esta outra periodização que está aqui junto com estas fases. Por que a história é dividida em diferentes fases? Porque em cada uma delas, uma série de características predominou. Na política, na economia, na sociedade, na cultura. Tudo que caracterizou uma fase, em dado momento, entrou em crise, se transformou, virou outra coisa, tão diferente ou tão distante daquele formato original, que justifica dizer, é uma nova fase, é um novo momento da história. E a transformação continua, e a evolução não para, e de repente podemos dizer que já estamos num outro momento com características completamente diferentes. É fácil para a gente hoje, idade contemporânea, olhando para trás, estabelecer esta divisão. Mas eu lembro que essa divisão tem apenas uma finalidade científica, uma finalidade prática para se estudar o passado. Em outras palavras, as pessoas que viveram essas épocas não sentiram desta forma. Ninguém lá em 1453 pensou assim, poxa, 1453, caiu a cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Sabe o que significa? Que eu não sou mais medieval, agora eu sou moderno. Ninguém pensou assim, me entendeu? Essa divisão a gente fez olhando para o passado. E olhando para o passado podemos discernir, o mundo aqui era um. Sofreu mudanças tão profundas que virou outra coisa. As mudanças não pararam e o mundo virou uma outra e provavelmente virará outras com o passar do tempo. Então nós vamos terminar o nosso trabalho de hoje destacando o modo de produção, a forma pela qual cada uma dessas fases organizou a vida, o trabalho e, sobretudo, a experiência histórica. Então, atenção neste nosso fecho. Na Idade Antiga, predominou um modo de produção baseado na guerra e na conquista de mão de obra escrava. Sociedades como gregos e romanos da Antiguidade predominaram no modo de produção escravista, conquistando a mão de obra de povos dominados para seu serviço, para seu favor. O escravismo entrou em colapso com a queda do Império Romano e deu lugar a um novo modo de produção, típico da Idade Média, o famoso feudalismo. Feudalismo este que não vai se sustentar para além da Idade Moderna, quando entra em crise e começa a dar lugar ao capitalismo. Capitalismo que nas suas origens baseava-se apenas no comércio, mas a partir da Idade Contemporânea passou a conhecer o mundo das fábricas e das grandes finanças. E daí chegamos na fase atual do capitalismo. Senhoras e senhores, este é o trajeto que nós vamos percorrer nas próximas aulas, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea, cada modo de produção e, inclusive, com uma brevíssima parada, um pit stop na pré-história, que será o nosso ponto de partida no próximo encontro. Tá legal? Então depois, dê uma sentadinha e pense nessas questões teóricas que a gente trabalhou hoje. Elas são as ferramentas para você entender a escrita da história ao longo das próximas aulas. Valeu? Obrigado pela sua atenção, tenha um sucesso no seu estudo e até breve. Aquele abraço!